noite, irmãos. Nós vamos ficar de pé e vamos dar graças a Deus pela vitória que Ele nos dá em Jesus Cristo. Nós vamos cantar o hino 454 e depois o hino 471. São os dois hinos que nós vamos cantar como início do nosso culto, sobre a minha regência, e sobre a regência também de Ana Cláudia no órgão. Nós queremos pedir a mídia que, por favor, agora. Obrigada.
estamos unidos em Cristo Jesus para louvar o Seu nome. Senhor Deus, nós sabemos que somos fracos diante de Ti, Senhor, porque não conseguimos, Senhor Deus, fazer as coisas que Tu disseste que façamos. Nós sabemos que a vitória é Tua, Senhor, porque verteste Teu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. E é, Senhor Deus, baseado nesta vitória, no Teu sangue, que nós te pedimos. Tem misericórdia de nós e do Teu povo, Senhor, para que possamos, Senhor Deus, juntos unirmos e vencermos essa batalha que está proposta, Senhor, que é a disseminação do Teu Evangelho contra as hostes do inimigo, Senhor Deus. Que essa luta, Senhor Deus, possamos vencer, porque a vitória está garantida no sangue de Jesus, porque em nome dele nós te pedimos. Amém. Os irmãos que estão nos visitando, continuem em pé. Nós queremos conhecê-los e os irmãos da igreja podem se assentar. Nós temos muitos visitantes. Eu peço que os irmãos olhem para trás e que possam chegar até os seus visitantes, nossos visitantes, dar boas-vindas a eles e dizer que Jesus te ama e por isso nós também estamos aqui, adorando e amando o nome do Senhor. Muitos visitantes, lá atrás também temos muitos visitantes. Nós queremos dizer como igreja para todos esses visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos dizer todos juntos? Sejam. Mas a quantidade de visitantes é tão grande que a gente vai repetir isso com mais força. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito obrigada a vocês que nos visitam. Podeis assentar e é uma alegria que nós estamos aqui alegres pela sua presença. Nós queremos que os irmãos agora, por favor, fiquem em pé. E vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Atos 9, de 26 a 31. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. E andava com eles em Jerusalém, saindo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam a Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Samaria, em paz e era edificado, andando em temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Amém. Nós queremos convidar o irmão Pedro para nos dirigir a Deus em oração. Agradeço a Deus pela vitória dos 44 anos da nossa igreja e também peça pelas pessoas doentes. Nós temos alguns doentes que não puderam estar aqui, outros estão hospitalizados, outros já estiveram no hospital e estão aqui agradecidos, como a irmã Ivoleide. Nós precisamos orar agradecendo a Deus também. Oremos. Pai de amor e de eterna misericórdia, somos agradecidos, ó Deus, porque Tu nos trouxestes mais uma vez à Tua casa de oração. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque as Tuas misericórdias têm nos alcançado. Ó Deus, que Tu possa continuar recebendo a nossa adoração. Tu que sondas os nossos corações, Tu possa, ó Deus, nos inundar com Teu amor,
com as tuas misericórdias, e que tu possa, ó Deus, cada vez mais nos preencher com o teu Santo Espírito, para que o teu povo possa sempre estar se alegrando no Senhor. Ó Deus, ser também, ó Pai, nesta hora, com todos os nossos enfermos de nossa casa. Tu sabes, ó Deus, as dificuldades que cada um deles se encontram neste momento, mas que o teu Espírito Santo possa visitá-los nesta noite, neste momento, e também, ó Deus, consolá-los, dar alegria, confortá-los. Tu possa, ó Deus, agir em favor de cada um deles. Tu sabes, ó Deus, as necessidades dos teus servos, e que cada um de nós, ó Deus, possamos estar intercedendo, clamando, suplicando, ó Deus, por todos os nossos servos, ó Deus, todos os nossos irmãos que não podem estar aqui conosco, ó Pai. Tem misericórdia deles, ó Deus, e de suas famílias. Tu possa, ó Deus, fortalecer a fé deles, ó Pai, e que cada vez mais o teu nome possa ser engrandecido, ó Deus, por cada um deles. Ó Pai, continua, ó Deus, derramando as tuas bênçãos, as tuas misericórdias sobre o teu povo, e que tu possa, ó Deus, cada vez mais avivar a tua igreja, para que possamos fazer a grande comissão, que é de ir e pregar o evangelho a toda a criatura. Que nós, ó Deus, possamos ser a tua mensagem, que nós possamos ser a tua carta, ó Deus, e que possamos ir aos becos e valados desta cidade e fazê-los, ó Deus, com que eles possam vir e ouvir a tua voz nesta casa. Fala ao nosso coração, ó Deus, nesta noite, e recebe toda a nossa adoração. Tudo isso nós te pedimos e também te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Nós temos um aviso para convidar os irmãos a virem, aqueles que gostam de música. Nós temos alguns alunos aprendendo alguns instrumentos, violão, teclado, bateria, violinos, e nós vamos dar o recital no dia 6, sexta-feira, 6 de dezembro, às 7h30, aqui no templo. Todos estão convidados, e principalmente os alunos que estão me ouvindo, procurando se preparar o máximo possível. Esse é o nosso desejo, entregar a Deus o voto de alegria de ter passado um semestre estudando algumas notas musicais para servir ao Senhor. Nós queremos convidar o irmão Fernando e Érica para fazerem um dueto, e queremos convidar os diáconos para que neste momento possamos recolher os dízimos e as ofertas. Todos os diáconos presentes e aqueles que poderão nos substituir. O Pedro também. São 5, né? Depois da oração, os dois, Érica e Fernandes, para um dueto dedicando ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, louvado Senhor e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós, Senhor, filhos teus, cremos, Senhor, que tu és o Deus Criador e sustentador de todas as coisas, Senhor. Por isso nós estamos, Senhor, neste dia, sendo, Senhor, este culto e 44 anos, Senhor, de vidas dedicadas ao Deus, a proclamar Jesus Cristo como a única esperança, Senhor. Obrigado pela existência desta tua agência neste local, Senhor. Obrigado pela vida dos mais idosos, Senhor, que doaram suas vidas para, ó Deus, edificar a tua igreja neste local, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que tu aceites o nosso culto, Senhor,
e aceita, ó Deus, a nossa vida também de dedicação ao teu trabalho, ó Pai. Abençoa também nesta noite os dízimos, Senhor, que são nossas primícias, que serão entregues, ó Deus, para o sustento do teu evangelho, Senhor. Te pedimos estas bênçãos. É em nome de Jesus. Amém, Senhor. Já se podem ver, Ele em breve virá. Penso em como eu estarei quando encontrar meu Senhor. Os meus olhos quantas vezes você ouviu sobre um Deus de grande amor, que entregou sua vida aqui. Você pode entender o porquê. Eu reconheço eu
Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite maravilhosa que o Senhor tem nos concedido, Senhor, de estarmos reunidos aqui na Tua casa, Senhor, para buscar mais uma vez a Tua palavra para os nossos corações, Senhor. Deus amado, te agradeço, Senhor, por fazer parte dessa grande festa. Ó Deus, abençoa todos aqueles, Senhor, que durante longos 44 anos se esforçaram, Senhor, para que o Teu reino cresça aqui nessa localidade. Deus amado, só o Senhor pode, Senhor, reconhecer os esforços daqueles que vêm lutando para que a Tua casa cresça, casa de oração, e que muitas vidas sejam salvas através da Tua palavra, Senhor. E esperamos em Ti, Deus, que hoje haja salvação na Tua casa, Senhor. Senhor amado, muito obrigada pelos dízimos e ofertas. Abençoa a vida de todos aqueles, Senhor, que nessa hora se dispuseram a dar os seus dízimos e ofertas. E abençoa, Senhor, aqueles que ainda não fazem. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada por tudo. Amém.
Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos dizer juntos? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, sejam bem-vindos todos. É com grande alegria que nós os recebemos na igreja do Deus vivo, que é o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Aqui nós estamos, irmãos, para completarmos juntos 44 anos de vida como igreja no coração de Rio Doce. Uma pena que o pastor Nilson não pode estar conosco hoje. Ele não está bem, ligou para mim agora há pouco, dizendo da sua impossibilidade de vir. Nós devemos orar por ele também. Devemos orar por Vilma. A irmã Abigail ontem ligou para mim do Hospital Esperança, dizendo que transmitisse para os irmãos o desejo dela de estar conosco. Ela que é membro fundadora da nossa igreja, uma das irmãs que esteve aqui no início, ela não pode estar hoje, nem ontem, não pôde estar ontem porque está no hospital com a irmã Vilma. Devemos orar por elas. E agradecer a Deus pelos irmãos que estão entre nós, nos dando a alegria e nos honrando com a sua presença. Nós temos entre nós irmão Fábio, está entre nós Fábio e Olga. Eu ouvi dizer que eles estavam chegando. Talvez não. Está lá atrás, ó. Que bom. Sejam bem-vindos. Grande alegria em recebê-los. Grande alegria em recebê-los. Essa é a sua casa. Sejam bem-vindos. E também, irmãos, nós temos, eu não perguntei o nome, a irmã e a cunhada da irmã Elisana estão entre nós. Eu não perguntei os seus nomes, foi uma falha, mas vocês podem me dizer agora. E também Josemi e Elidânia, Nádia, sejam bem-vindos. É uma alegria recebê-los, viu? Muito grande. Podem se assentar. Irmãos, também fui informado da presença entre nós das duas filhas do irmão Vitor. Irmão Vitor, isso, sejam bem-vindas. É com grande alegria que as recebemos também. Digam seus nomes, por favor. Joana Dark, que já foi membro aqui da nossa igreja. Linda, seja bem-vinda também, Linda e Joana Dark. É com grande alegria que as recebemos e nos lembramos do nosso bom amigo, irmão Vitor. Podem se assentar. Irmãos, nós devemos continuar orando pelos nossos enfermos. Essa é uma igreja feita com limitações, com nossas limitações. Vocês viram Ana Cláudia regendo o coral da igreja. Então é assim que nós somos. E temos. Nos entregamos. Vamos orar, inclusive pelo nosso pastor que está enfermo e precisa de nossas orações. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pelos 44 anos de vida que tu dás à tua igreja nessa localidade. E também em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, onde há frutos desse trabalho penoso do Senhor Jesus. Senhor, tua igreja tem nesses anos lutado para conquistar para o Senhor a recompensa do seu sacrifício. Nós nos alegramos, Senhor Deus, com a tua palavra, e é a tua palavra que nos conduz. Senhor Deus, continua nos abençoando, continua nos dando a graça da tua presença infinita e tão adequada a nós, pecadores. Santifica-nos para te receber todos os dias.
Abençoa o nosso pastor, dá saúde ao teu servo, Senhor. Graças te damos pelos 36 anos de vida dele entre nós. Ajuda-o, Senhor. Dá-lhe saúde e também a sua esposa, Senhor, para que eles continuem conosco, nos dando, Pai, a alegria da sua presença e a motivação, Senhor, do teu Espírito na vida dele, que nos constrange, que nos anima, que nos alegra, Senhor. Graças te damos pela vida de você, de estabelecimento, porque ela está entre nós. Graças te damos pela vida de Ana Cláudia, porque tu tens cuidado dela, Senhor, e ela não desiste e quer fazer a tua obra, Senhor. Conserva, Senhor Deus, conserva-nos em ti por mais anos, Senhor Deus. Não sabemos quantos o Senhor ainda nos dará até a sua volta. Mas, Senhor, estamos prontos. Queremos ganhar nossas casas, nossas famílias, nossos amigos. Queremos ganhar nossa cidade, Senhor. Estabelece o teu reino em nossas vidas. Santifica-nos, Senhor Deus, para testemunharmos do teu amor, da tua graça em nossas famílias. E peço ainda, Senhor, pela irmã Vilma, que está enferma. Deus, cura a tua serva, Senhor. Usa os médicos, traze-a de volta, Senhor, para o nosso meio, para a nossa alegria. Ó Deus, usa, Senhor Deus, o sofrimento da tua serva, esse momento que ela está vivendo de enfermidade, para salvar toda a sua família. Quebrantamento, Senhor, é o de que nós mais precisamos. Então, Senhor Deus, quebranta-nos e salva-nos. Tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, Senhor Deus. Cura-nos e seremos curados. Abençoa-nos, Senhor Deus, salva-nos e seremos salvos. Ó Deus, agrada-te de nós, porque nós oramos, não é no nome da primeira igreja batista no coração de Rio Doce, mas nós oramos. Amém, Senhor. Um dos frutos desse trabalho de 44 anos tem crescido entre nós. O irmão Max, ele vai nos trazer um testemunho do que Deus fez em sua vida. Como Deus entrou em seu coração, o quanto ruim e mau ele era, como nós éramos. Esse menino era tão ruim, ele vai dizer a vocês. Primeiro culto nós tivemos o testemunho de Antônio. Pode vir aqui, Max. Antônio não disse nada sobre isso, mas eu sei que ele também era ruim. Mas esse menino, ele vai nos falar do que Deus fez na vida dele. Tá certo? Vamos ouvir, porque Deus pode fazer o mesmo com cada um de nós. Se transformou esse rapaz, pode nos transformar também. Cada um de nós. Que Deus te use, meu irmão. Quebrar o relógio, né? Graça e paz, irmãos. Eu fico muito feliz por ser um filho dessa casa, por ser um filho dos nossos pastores. Fico muito feliz por poder fazer parte dessa igreja. Não troco essa igreja por nenhuma outra. Não troco os princípios bíblicos que nós aprendemos aqui. Não troco. E fico muito feliz quando vieram para falar, não falaram sobre testemunho, né? Mas falaram sobre que a gente trabalha, que a gente tem feito com, né, Antônio? Foi, pegou a gente realmente mas tudo bem, tranquilo. A gente tem feito um trabalho muito bom com os jovens. E a gente vai poder falar um pouco também sobre isso. Mas, como eu disse, é uma situação. Mas no início não foi assim. No início não foi assim, não.
quando eu cheguei nessa igreja, no ano de 1998, e eu pude cruzar essas portas, sentar naquele último banco lá em cima, quando era virado para lá. Ainda se tivesse ainda banco por trás do vidro, eu sentava por trás do vidro. E vim por meio de uma aposta, que eu nunca, na época, eu nunca gostava de ser desafiado por ninguém, e nem levava desaforo para casa. Então um cara disse: olha, se você for lá na igreja, você vai ver. E eu, inimigo da cruz, inimigo de Deus, dizia que Deus não existia, que Cristo não existia, e me declarava como amigo do inimigo de nossas almas, porque eu obedecia o que ele mandava. Então eu cheguei e comecei a ficar realmente bem apreensivo quando ele disse isso. Ele disse: olha, se tu for lá na igreja, o demônio vai cair tudinho. Eu disse: como é a história, rapaz? E ele disse: é, irmão. E eu disse: rapaz, tá bom, então a gente vai apostar o quê? E a gente apostou fichas de videogame, no tempo fliperama, e eu vim. E vim, falei mal dos pastores, falei mal dos irmãos, e saí daqui com raiva, saí daqui. Mas no outro domingo estava eu aqui de novo, irmão. Domingo estava eu aqui de novo. E eu comecei a... É muito interessante, porque a Bíblia diz lá em Salmos, eu vou convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 40. E eu não gosto muito de falar do meu passado, mas a gente gosta de falar do presente, do que Deus tem feito, porque o passado às vezes ele envergonha, traz você realmente àquela época, e eu não... Mas Deus está no controle. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 40, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. E eu vou ler um, e os irmãos leem o próximo. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. 2. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são muito mais do que se pode contar. Amém? Então, quando eu sou natural de São Paulo, e quando eu vim para cá, para mim foi algo que eu não gostei, vir para Pernambuco, uma besteira de quem é de lá do sul, tem preconceito para quem é daqui do Nordeste, coisa muito melhor, terra muito melhor do que de lá. Então, eu vim revoltado. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a estudar, mas no meio do caminho aconteceu uma coisa bem triste comigo, porque eu conheci, meu pai, ele sempre dizia a mim: olha, meu filho, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E eu era bem revoltado com essa frase. E escondido, com 12 anos de idade, começava a beber, começava a fumar, e chegava em casa, que até um dia que eu cheguei em casa bêbado, com 12 anos, minha mãe começou a chorar, e disse: meu Deus, o que aconteceu? E eu disse: olha, mãe, agora é daqui para pior. Agora é daqui para pior, agora o carro descarrilhou. Então eu comecei a estar realmente vendo a minha vida completamente do avesso. E quando eu cheguei aqui, eu vinha para essa igreja, para a organização de Embaixadores do Rei. E aí uma pessoa me trazia, e então minha mãe, pelo fato de eu estar aprendendo, minha mãe achou que estavam dando lavagem cerebral na minha cabeça. E aí me tirou. E a gente voltou para o centro espírita.
Depois a gente foi para Umbanda. E aí a minha vida realmente foi bastante complicada, bastante crítica. Então, quando eu tinha meus 13 anos, eu tive o primeiro contato com drogas. E drogas aquelas que são mais leves, e então culminou em drogas realmente que afetaram, que hoje trago consequências no meu coração devido ao uso das mesmas. Então eu não acreditava em nada, não acreditava em Deus, não acreditava em nada, só queria somente viver a minha vida, me destruindo, sendo inimigo daquele que estava destruindo a minha vida. Mas olha, as nossas atitudes, elas falam. Com as minhas atitudes, eu estava clamando por salvação. Eu estava pedindo socorro. Mas ninguém ouvia a minha voz. Eu achava que ninguém ouvia. Mas Deus estava ouvindo. Deus estava ouvindo a minha voz. Mas eu não queria o caminho dele. Eu não queria. Não queria isso para a minha vida. E continuava com raiva dos crentes, não permitindo que nenhum crente entrasse lá no beco, ali na favela da CSU, não permitia que nenhum crente tivesse nenhum contato com nenhum dos meninos que agiam como aviãozinho, e botava os crentes para correr, e era uma vida completamente destruída, completamente entregue nas mãos do inimigo de nossas almas. Mas olha, quando eu fui desafiado por esse colega meu chamado Paulinho, e quando ele disse isso para mim, eu vim para cá, e aí eu comecei a ouvir. Primeiro, não me lembro nada. Segundo dia, comecei a ouvir pastor falando, e eu comecei dando ouvido, e Deus fazendo a transformação, sem nem eu mesmo perceber, a ponto de eu não vir mais para a igreja armado, não vir mais para a igreja com drogas, não vir mais na igreja com intenção maligna no coração. E aí Deus, ele começou a fazer uma grande obra, mas eu não era crente, eu não conhecia a Cristo. Eu saía daqui para fazer as minhas coisas erradas lá fora, e no outro domingo de manhã estava eu aqui de novo. Vinha para a escola dominical, não ficava na classe, mas como eu ficava lá em cima, eu ficava prestando atenção na classe, e depois para o culto da manhã, e depois eu dizia, agora eu estou liberado agora, para me poder voltar à minha vida. E aí Deus, ele começou a me incomodar. Deus colocou uma mulher no meu coração, uma mulher chamada, que foi membro dessa igreja, a Carmita, e ela chegou um dia para mim e disse, olha meu filho, ele disse, olha, se for para falar negócio de crente, não fale não. Fale não, que eu não gosto de crente. Ela disse, então como é que está indo na igreja? Ele disse, eu estou indo lá para me poder ouvir. E ela disse, olha, eu quero fazer um convite para você. E eu disse, que convite é esse? E ela disse, olha, é para ir para o EJC. Eu disse, e é isso aí, isso é negócio de viciado, que negócio é esse? Ela disse, não rapaz, são 3 dias super edificados por Deus. E eu disse, rapaz, esse negócio de crente tem que pagar. E ele disse, não se preocupe não, eu pago. Quanto é? Ela disse, não, eu pago. Quanto é? Ela disse, é 10 reais, não tem dinheiro não. Tinha. E é muito mais do que isso. Todo o dinheiro que eu ganhava por meio do tráfico era para utilizar, para sustentar o meu vício com a cocaína. E aí Deus, ele começou de fato a agir na minha vida por meio daquele conselho daquela mulher. E eu disse, olha, esse negócio, ela disse, eu vou, eu pago. E aí eu disse, olha Carmita, eu até queria, sabe, mas e a passagem? Ela disse, você tem pai e mãe? Ela disse, eu pegar você em casa. Eu disse, mas Carmita, e o almoço? Eu vou comer o quê? Vou ficar com fome? Ela disse, não, os 10 reais cobre. Eu disse, eu vou morrer de fome, 10 reais para 3 dias. E ela está vendo que é barato? Pegou na minha palavra. E eu disse, Carmita, infelizmente eu não posso não, porque eu não sei se os meus pais, eles vão permitir. Aquela mulher muito ousada, com muita ousadia até demais, ela colocou o dedo na minha cara e disse, desde quando você respeita seus pais, vagabundo?
E eu na hora eu olhei para ela e coloquei a mão na cintura. Ela disse: você pode puxar o que você tiver aí, mas eu sei para onde eu vou se eu morrer, e você não sabe para onde você vai. E prontamente ela disse: e aí, vai ou não vai? Eu não vou sair por aí pintando unha de casa em casa, casa dos outros, para quando chegar na hora você dizer que não vai. Eu disse: eu vou, falando assim, vou. E fui. Eu já estava frequentando essa igreja há 1 ano e 1 mês, vindo todos os domingos, no ano de 98. No ano de 99, eu já não vinha mais só domingo pela manhã. Eu vinha domingo de manhã, eu vinha domingo à noite e eu vinha para a Unarne. Eu começando a gostar. E eu, no lugar de eu estar vindo armado, essa Carmita, ela me deu uma Bíblia. E ela disse: olha, quando você for para a igreja, você vai levar isso aqui, ó. Vai deixar tudo que você tem aí em casa e vai levar isso aqui. Eu disse: mas rapaz, eu nem acredito nisso daqui. Ela disse: mas leve. E eu vim e comecei a ler a Bíblia. E Deus, ele começou a entrar no meu coração. E todos os domingos, quando o pastor ele estava pregando, eu me segurava debaixo do banco, me amarrando para mim não vir aqui na frente. E dizendo, escutando uma voz, dizendo: você vai acabar com sua vida. Você não pode fazer isso. Você é meu. E eu me segurava, me trancava naquele banco. E aí, quando chega um dia que o homem ele já não consegue mais resistir ao chamado de Deus. Chega um tempo que as nossas forças elas se acabam. E a gente começa a abrir os olhos para as coisas que nós estávamos cometendo. Aonde aquele meu andar iria me levar. E eu comecei a refletir nisso e resolvi entregar a minha vida para Jesus Cristo. No ano 30 de maio, dia 30 de maio de 1999, eu estava sentado ali e vir aqui à frente. Um domingo atrás já tinha feito a minha decisão nesse encontro, por meio de uma mensagem do pastor que tinha pregado sobre Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando ele disse: olha, você não está cansado dessa vida? Eu disse: estou. Está sobrecarregado de problema? Estou. Então vem aqui na frente. E eu vim. E no outro domingo eu tinha lido na Bíblia: e aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E eu disse: não, eu preciso confessar diante dos homens. E aí quando fez a convite, eu vim aqui à frente. E aí Deus colocou algumas pessoas que foram chaves na minha vida. Deus colocou o pastor Ivan, Deus colocou o pastor Nilson, aonde eu vinha todos os dias. Eu comecei a aprender a orar aqui no núcleo de oração, no culto de oração, que era tarde, de 3 até as 5, todos os dias. Segunda, quarta e sexta com o pastor Edivan, terça e quinta com o pastor Nilson. E eu começava, e eu fiquei sabendo que de manhã tinha com o irmão Sebastião de Melo. Então eu vinha de 6 horas da manhã. E eu comecei a aprender a orar, meu irmão. E o pastor Nilson, ele dizia: crente, leia a Bíblia. Crente, leia a Bíblia. Crente, leia a Bíblia. Mas pastor, eu já li, leia mais. Hoje eu estou lendo a Bíblia pela 14ª vez. A cada vez que eu leio, eu mais me apaixono por esse livro. Mais me apaixono. Quando eu estava 10 meses no Evangelho, sentindo muita dificuldade, Deus ele foi lá e colocou uma pessoa na minha vida, que é a minha esposa. E hoje a minha esposa. A gente começou a namorar,
A gente noivou, a gente casou depois de 7 anos, quando todo mundo achou que nem ia casar mais, depois de 7 anos. E a gente foi lá e pôde, e hoje a gente tem um filho. E, sabe, Deus ele começou a mudar a minha história, mudar a minha vida, a ponto de as pessoas que antes me conheciam, quando eu passava na rua, aqueles que mesmo diziam, olha, seu filho um dia vai amanhecer morto, eram as mesmas pessoas que depois diziam, irmão, ora por mim, irmão, ora por mim, me leva lá para a igreja. E aí Deus ele começou a mudar, mudança essa que me levou, como eu disse, a me apaixonar por esse livro. Uma outra pessoa que foi pessoas que fizeram parte foi Gilson e Odete, quando eram nossos conselheiros. Pessoas que ouviam, que brigavam, que alisavam, mas que também davam cajadada também, quando precisava. Eu vim para a igreja, cheguei na igreja com o mesmo pensamento que eu tinha lá fora. Pastor Nilson, muitas e muitas vezes, ele chegava para mim e dizia, olha, abaixa a cabeça que lá vem a cajadada. Era que eu aprendi muita coisa. E hoje a gente pode andar nesse mundo que Deus colocou a gente aqui para fazer a diferença. Para fazer a diferença, para ser diferente. Lá em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, ele diz, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Não é só você confessar, é confessar e deixar. A vida cristã é uma vida de abandono, um abandono dos pecados, abandono da sua própria vida, abandono das suas vontades, abandono daquilo que você mesmo quer. A vida cristã é isso, é renúncia. É renúncia. Mas olha, posso dizer para você, nunca fiz uma decisão tão acertada como foi essa. Livrou-me do pecado, livrou-me das drogas, livrou-me da prostituição, livrou-me de tudo aquilo que era errado, daquilo que angustiava a minha alma, daquilo que tanto me fazia sofrer. Mudou a minha história e pode mudar também a tua. Pode mudar também a sua. Porque se Ele fez o que fez na minha vida, eu, como era, perdido, sem crédito, fez o que fez com a tua, meu irmão, minha irmã, vai fazer muito mais. Às vezes a gente quer a mudança muito radical, mas a gente sabe que a própria Bíblia ela nos mostra, lá em Filipenses 1, versículo 6, porque eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em nossas vidas há de completar até aquele dia, o dia quando o nosso Rei voltará para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que são seus. Daqui para lá estamos nos aprimorando, estamos melhorando, a cada dia nos tornando pessoas melhores, abandonando. Mas você já abandonou tudo, ainda hoje ainda estou abandonando. Todo dia é dia de arrependimento. Todo dia é motivo para você estar aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. E ajudando outros. Tantos outros. Tanto é que hoje a gente tem feito um trabalho com os jovens no núcleo de oração, e a gente tem lido a Bíblia com eles. E a gente começou primeiro a estudar o livro de Apocalipse, estudando versículo por versículo. Foi maravilhoso. Como a gente cresceu. Depois, Deus nos deu a ideia, olha, vamos ler Provérbios? E a gente começou ano passado. E a gente não terminou ainda.
E a gente tem lido versículo por versículo. E aí às vezes a gente começa de 7h30, nas segundas-feiras, e de 8h30 a gente é entregue para a gente estudar a Bíblia. E muitas vezes a gente vai até 9h30, 9h40, 9h50, como já aconteceu, estudando apenas um versículo. Que foi o caso de Provérbios capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, a bebida forte e alvoroçadora. Todo aquele que é vencido por ele não é sábio. Não é sábio. E aí, a gente tem feito esse trabalho com os jovens, lido a Bíblia junto, crescido espiritualmente, vendo cada um deles tomando corpo espiritual, cada um deles se levantando, conhecendo mais as Escrituras. Não tem uma outra forma de você conhecer a Deus a não ser pelas Escrituras. E isso a gente tem feito. Aí a gente marcou uma vigília muito interessante na quinta-feira retrasada, que foi véspera de feriado, e a gente foi lá e marcou uma vigília. Olha, vamos marcar a vigília para a gente terminar o livro de Provérbios, porque a diretora disse, olha, vocês têm que terminar esse ano. Tá bom. E aí a gente foi lá e marcou a vigília. E a gente passou 10 horas, 11, 12, a gente começou mais ou menos de 11 horas, então começou 12, 1, 2, 3 horas da manhã, a gente deu a parada pro lanche e tinha notado que a gente só tinha estudado o capítulo 28. Não deu mais tempo. E a gente foi lá e, olha, a gente tem agora mais 2 horas. E nessas 2 horas a gente estudou o capítulo 29. E a gente não conseguiu concluir. Olha, digo isso por experiência própria. Quem lê a Bíblia jamais será o mesmo. Jamais. Jamais. Eu tomei aquela palavra quando o pastor ele disse, olha, crente, leia a Bíblia. Crente, leia a Bíblia. Quando a gente chegava lá, o Gisto Neldete dizia, olha, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Aí eu andava com outra pessoa, que era o pastor Divaldo. O pastor Divaldo ele chegava e dizia, olha, por que isso? Fazia algumas perguntas bem pensantes. E a gente não, cara disse, ele disse, me prove biblicamente. E a gente cresceu assim. Por meio da embaixada, os embaixadores do rei, um outro diferencial nas nossas vidas. A gente se reunia, eu, Antônio, Breno e outros mais, a gente se reunia de madrugada, muitas vezes para a gente ler a Bíblia junto, para a gente fazer os trabalhos da embaixada junto. No tempo não tinha alarme aqui na igreja, e era, o vigilante era o irmão Bill, e a gente vinha para cá, começava a ler a Bíblia, começava a crescer espiritualmente. E hoje, Max, como é que você se enxerga? Hoje eu ainda me enxergo desse tamanhozinho. Tenho muito o que aprender ainda. Tenho muito o que ainda crescer. Quer ter uma vida vitoriosa? Se agarre com Deus. Faça desse voto de confiança para Deus. Ele sabe conduzir as tuas vidas melhor do que você mesmo. Ele sabe. A gente é como criança, quer andar de mãos dadas com Deus, mas quando é para atravessar a rua, queremos soltar as mãos. Dizer, olha, eu já sou grande. Meu menino, outro dia desse fez isso, ele tem 4 anos. Eu já sou grande. E aí você chega lá e aí a gente age desse jeito com Deus. Mas Deus, Ele quer continuar. Deus quer completar a obra nas nossas vidas. Não para, meu irmão. Não para. Continua. Continua crescendo. Continua trabalhando para Deus. Continua devolvendo a Deus o mesmo vigor que Ele deu para você. Por que parar? Por que parar agora? Ah não, mas Max, eu agora já estou agora aqui já com os meus 80 anos já. E aí eu estou agora pisando no freio. Olha,
A gente conheceu uma pessoa que foi um aprendizado muito grande na universidade, que ele tinha 79 anos e estava lá estudando lá. 79. O cara já aposentado. E aí perguntava para ele: por que tu estás aqui? Ele dizia: porque eu não estou morto. Quando eu estiver morto, eu não vou poder mais fazer mais. Olha, seja bênção e luz aonde você estiver. Aonde você estiver. Seja um diferencial para outra pessoa que está ao seu lado. Ajude outras pessoas. Ajude. A gente tem travado uma guerra muito grande com um jovem que a gente tem acompanhado. E a gente tem tido essa experiência muito boa, muito grande, que é com o Rodrigo. E o Rodrigo trouxe a família dele praticamente toda ali. Levanta aí, Rodrigo. Levanta a família, por favor, de Rodrigo. Esse jovem, ele tem... Pode sentar. Esse jovem, a gente estava lá na casa dele. E de repente veio uma pessoa para poder chegar e cobrar uma coisa que ele estava devendo, e a gente pôde interferir ali. E aí a gente disse: olha, se você quiser, vem aqui dia de quinta-feira, que a gente está lendo a Bíblia e orando aqui. E no sábado ele estava na rua entregando os convites junto com o Robson, com o Natan, e esse cara encontrou ele na rua. O cara começou a encher os olhos de lágrimas e disse para ele: você é um guerreiro. Seja também esse guerreiro. Seja também esse guerreiro. Deus quer fazer muito mais nas nossas vidas. Só não fez mais porque nós não deixamos. Como aquela música que diz: tudo entregarei. Entregue tudo. Entrega tudo. Nunca é tarde para você começar mais uma vez. Deus nos dá todos os dias uma folha nova para escrevermos o amanhã melhor do que nós fomos hoje ou ontem. Que Deus continue nos abençoando, enchendo-nos da sua presença e nos fazendo a cada dia semelhança do seu próprio Filho. Amém? Pastor. Meus irmãos, o reino de Deus é invisível. O reino de Deus é invisível. Mas ele se torna visível através das pessoas, através de nós. É aí onde Deus se apresenta, no resultado, na salvação, na nova vida. O reino de Deus é invisível. Jesus disse a Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus é invisível. Você não vê o reino de Deus. Mas quando uma pessoa recebe Jesus, ela é transformada e ela passa a ser santuário de Deus, casa de Deus, morada de Deus, reino de Deus. O reino de Deus são pessoas. Jesus disse: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Realmente é invisível, irmãos. É invisível. Você não vê anjos, você não vê Espírito Santo, você não vê mais Jesus como os discípulos viam em carne e osso. Você não vê o reino de Deus, ele é invisível. E mais ainda,
se você não nasceu de novo, você é morto espiritualmente. Você não compreende o reino de Deus, você não vê o reino de Deus, porque está vedado aos seus olhos, aos nossos olhos carnais. Não podemos ver o reino de Deus com os olhos que a terra há de comer, como nós dizemos. O reino de Deus só se discerne espiritualmente. O reino de Deus só se vê espiritualmente. O reino de Deus só se vê se você nascer de novo. Não pode ver o reino de Deus. Aí você se acha no direito, quando você não vê, de não acreditar. Você não está vendo. Mas quando você ouve o testemunho de alguém que foi transformado, alguém que foi mudado dramaticamente, que hoje vive uma nova realidade, que hoje tem esposa, filho, que hoje dá testemunho da sua fé, que hoje ama a palavra de Deus, já leu 14 vezes, aí você vê que é real, mas você ainda não vê, porque o reino de Deus só se vê espiritualmente. E quando nós nascemos só na carne, só no intelecto, mas nascemos sem as características de Deus. Ou seja, nascemos sem o Espírito. Sem o Espírito de Deus. Criancinhas nascem sem o Espírito de Deus. São boazinhas, mas nascem sem o Espírito de Deus. Nascemos mortos espiritualmente. No pecado de nossos pais, nos nossos próprios pecados, porque nós optaremos pelo pecado, com certeza. Ninguém nessa vida chega e diz assim, não, eu não quero assim, eu não quero viver como meus pais. Você pode até dizer, eu não vou beber. Meu pai bebeu a vida toda cerveja e desgraçou a minha família, e você pode optar por não beber. Você pode optar por não fumar, mas você não pode optar por não pecar, porque o pecado não é apenas não beber, não fumar. O pecado é um distanciamento de Deus do tamanho da eternidade. O pecado é não ter nascido espiritualmente. O pecado é pensamentos, palavras, atitude da alma contra Deus, atitude do corpo contra Deus. Então tudo que fizermos mortos nos nossos delitos e pecados, tudo que fizermos antes de Jesus entrar em nossas vidas é pecado. E isso é morte espiritual. Isso nos condena. Isso nos enche de culpa. Mas o reino de Deus é invisível e por isso não podemos vê-lo. Mas Jesus também disse que o reino de Deus é fechado. Fechado. O reino de Deus é fechado, é vedado. Ele disse, se não nascer de novo, Nicodemos, eu estou dizendo a você pela segunda vez. Eu estou dizendo a você pela segunda vez, se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver, mas também não pode entrar. É fechado o reino de Deus. O reino de Deus estava fechado para os doutores, para aqueles homens da lei que estavam matando Jesus. Jesus estava pregado na cruz e os doutores da lei estavam ali todos. E o reino de Deus estava fechado para eles, mas estava aberto para o ladrão. E ele disse, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque o reino de Deus está fechado para quem não nasceu de novo, mas está aberto para aqueles que creem, para aqueles que desejam, para aqueles que abrem o coração. O reino de Deus está aberto. Portas abertas.
Mas também o reino de Deus é o reino de um só. E aí onde muitos se enganam, porque o reino de Deus é o reino de um só, é o reino de Jesus. Jesus é o rei, e ele não admite nenhum homem ou mulher no seu trono, ele não admite nenhuma pessoa no seu trono, o trono é dele. Ele não admite nada, nenhuma coisa, nenhum bem. Há pessoas que vão passear com o cachorro e não vão ler a Bíblia, e vão lavar o carro e não vão ler a Bíblia. Amam mais as coisas, a sua casa de praia, e outras casas, e outras coisas, e outros bens, e outros valores investidos. Mas eu digo a vocês, e é verdade, Jesus é o rei desse reino, e ele não dá o seu reino a ninguém. Se você quer mudar de vida e ser salvo para sempre, viver com Deus, você precisa entregar as chaves do seu coração a Ele. Você precisa deixar Ele entrar em sua vida e reinar hoje. O reino é dele. Não se esqueça disso. Você não pode continuar reinando, indo para o inferno reinando. O reino é de Jesus. Mas o que é o novo nascimento? O que é o novo nascimento, afinal de contas? Isaías 53 fala do novo nascimento. Isaías 53 diz assim, veja o que diz a palavra de Deus sobre o novo nascimento. Só entra no reino de Deus quem é nascido de novo. Só vê o reino de Deus quem é nascido de novo. O reino de Deus é invisível, o reino de Deus é fechado, mas ele se abre quando a gente abre o coração, quando a gente se arrepende, quando a gente entrega a vida. Esse é o papel da igreja durante todos esses anos, e esse é o resultado, pessoas dando testemunho, pessoas salvas, e esse é o resultado. Mas o reino de Deus, ele é para os nascidos de novo. E como é que, o que é nascer de novo? Diz assim, ó, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Até aí, só havia o quê? Morte espiritual. Israel estava todo morto espiritual. Todo morto. Mas aí, o profeta diz que ele foi subindo, verso 2, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Esse é o começo, é o começo. Quando ele chega aqui na igreja e se senta lá, virado para lá, e se tivesse outra janela lá, ele ia mais para longe. É o começo. Não tem beleza nenhuma, não tem formosura nenhuma, mas o reino está nascendo, o rei está nascendo dentro da pessoa. A pessoa vai se aproximando, vai chegando, e Deus vai nascendo na vida dela. Numa terra seca, esturricada, como o sertão pernambucano, paraibano, cearense, o deserto do Saara, lá no Marrocos, uma terra seca, e ele vai nascendo ali, quando não se pensa que ali pode brotar a vida, na impossibilidade. No campo da impossibilidade total, é onde Deus vai nascer em nossa vida, vai nos fazer nascer de novo, vai brotar a plantinha. Lá no prédio que eu moro, o jardineiro chegou e cortou uma árvore e deixou só o toco.
queimou o toco. Ficou só o pedaço do toco queimado. Mas aí começou, depois das chuvas, a nascer uma florzinha verde, bem verdinha. É assim o novo nascimento. Todo queimado, cortado, podado, mas começa a nascer uma florzinha. E daqui a pouco vai ter uma árvore grande, frondosa ali de novo. E você olha para ele e diz assim, que coisa, que coisa. Como pode ser isso? Aquele que nós víamos passar, armado, afugentando crentes, afugentando que não gostava da palavra de Deus, agora lê a palavra 14 vezes. Em 15 anos, isso é um novo nascimento. É um novo nascimento. É quando Deus, Ele vai transformando, Ele vai subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ninguém pensava em Jesus com essa alegria toda que nós pensamos hoje. Mas Ele foi crescendo dentro de nós. Foi se espalhando. Foi se espalhando. Como um bebê que chega na nossa casa e todo mundo agora fica ligado com ele. Não é isso, Bicalho? Bicalho tem os netos aí que mandam nele. O reino de Deus vai crescendo dentro de nós. Irmãos, essa é a mensagem da igreja. Essa é a mensagem da igreja. São pessoas. Pessoas transformadas. É isso que nos traz alegria para comemorar 44 anos. Se você quer também entrar nesse reino de salvação, para continuar contando conosco os nossos anos, eu quero lhe convidar a sair do seu lugar e tomar uma decisão. Uma decisão. Eu disse no sábado, ontem, que a credibilidade de Jesus, não é da igreja, é de Jesus. A igreja pode ser por muitos desacreditada, mas a credibilidade de Jesus desburocratiza. A credibilidade de Jesus acelera a minha decisão. Jesus apresentado como Ele é, vivo, poderoso, ressuscitado dentre os mortos. É Ele que te chama e Ele quer reinar em sua vida para te dar vida e salvação. A credibilidade dEle acelera a nossa decisão. E se você acredita que Jesus Cristo é Deus, que Ele é Senhor e Salvador, e que se você quer Ele na sua vida, eu convido você a sair do seu lugar agora, em nome de Jesus, e vir aqui à frente. Se tem alguém com esse desejo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se há mais alguém, pode acompanhar esse cidadão. Pode vir aqui, meu irmão. Com grande alegria que o recebemos. Se há mais alguém que deseja receber Jesus, Deus abençoe o senhor. Como é seu nome? Marcos. Se há mais alguém que deseja ver o invisível e entrar no reino fechado que se abre agora, em nome de Jesus.
próprio Jesus disse: o que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Se você deseja receber a sua vida, venha. Venha em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos cantar o hino 46. 46. São 2 estrofes. O hino que marca a nossa vida nessa igreja. Hino de número 46. Vamos cantar, porque esse hino marca a vida do senhor Marcos. É uma marca que marca a vida dele. Eu, perdido pecador, longe do meu Senhor, Jesus me transformou. Jesus me transformou. Se você deseja também ser transformado, se você deseja também essa salvação que é de graça, eu convido você a sair do seu lugar, em nome de Jesus. Eu gostaria que um dos homens da nossa igreja, isso, 1 ou 2 ou 3, viessem aqui receber o irmão Marcos. Isso mesmo, com muita alegria. Nosso coração se enche de alegria. Se há mais alguém entre nós que deseja receber Jesus, não deixe para amanhã. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se você quer receber Jesus, saia do seu lugar e venha em nome de Jesus. Nós queremos recebê-lo e orar por você. Uma reconciliação, quem sabe? Uma reconciliação. Você está afastado do caminho do Senhor, afastada do caminho do Senhor. Volta hoje. Isso. Com dificuldade. Venha. Os anjos ajudam. Os anjos do Senhor, mensageiros de Deus, que nos estimulam, nos orientam, nos ajudam. Isso. Não é fácil tomar uma decisão como essa, não é fácil, eu sei disso. Não é fácil. E nosso papel aqui não é facilitar. Não, porque você precisa estar decidido de verdade. Decidido mesmo. Isso. Se há mais alguém entre nós, venha à frente, em nome de Jesus. Vamos cantar? Vamos cantar, irmã Berenice. Enquanto nós cantamos... Eu perdido pecador, longe do meu Jesus. Mais alguém entre nós, venha logo, venha logo, venha logo.
Laís está aí. Laís está aí. Está aí, Laís. Eu penso que vi Laís. Ela está aí? Ou não? Está aí, Laís? Eu queria apresentar a vocês Laís. Mas parece que ela não está. Eu queria apresentar a vocês Laís. Quando ela veio aqui à frente essa semana, eu não acreditei. Confesso, muitas vezes eu sou incrédulo. Eu fico pensando, será que é possível? Será que é possível alguém que está tão distante voltar? Será que é possível? É possível sim. É possível sim, porque não somos nós que nos salvamos. É possível sim, porque não sou eu que salvo. Não é a mensagem que salva. Não é o irmão que está do seu lado que lhe salva. Quem salva é Jesus. Por isso é possível sim. É possível sim. Mas eu queria apresentá-la a vocês. Porque eu acreditei. Não é possível. A mãe dela não acreditou. A avó dela não acreditou. Mas ela veio. Não fui eu que trouxe. Foi Deus que a mandou vir. Deus está falando no seu coração. Então venha em nome de Jesus. Venha. Para a vida que nós estamos estudando. Não é para a morte. É para a nova vida em Cristo. Vamos cantar de novo? Todo o hino. Vamos cantar todo o hino.
Nós vamos orar. Eu peço ao irmão Fábio que venha aqui, irmão Fábio. Fábio, ele foi membro aqui da igreja há muito tempo, mas essa água não tem como. Você vai orar por essa turma toda aí. Tem uma família toda aqui presente. Alguns já conheciam Jesus, mas eles ficaram ali decidindo, eles ficaram ali conversando, eles ficaram ali fazendo um acordo em família. Parecia, eu estava pensando, esse pessoal aí parecia com o pessoal do carcereiro lá de Filipos. Eles entraram em acordo, a família toda. Olha, agora todos nós, é todo mundo lá em casa. Ninguém vai ficar de fora mais. Eles entraram em acordo. Eu estava vendo ali as cabecinhas passando para lá e para cá, eles conversando, e Deus trabalhando, e Filipe orando, e outros orando aí, e Deus foi trabalhando. Aí eles vieram, começaram a vir assim, É Deus que faz isso, irmãos. É Deus que faz isso. É um novo nascimento, ele vai nascendo assim, como um renovo numa terra seca. Vamos orar com o irmão Fábio. Ele vai dizer aqui qual é a alegria dele nessa hora. Há bastante tempo atrás eu também entrei aqui uma vez e nunca mais saí. Em nenhum momento dos meus 57 anos de vida, jamais me arrependi de ter tomado essa decisão. Quero dizer isso a vocês que estão tomando essa decisão hoje. Não há caminho melhor a se tomar do que o caminho da cruz. Oremos. Pai querido, colocamos agora, Senhor, estas vidas em Tuas mãos, Pai. Tu sabes, Senhor, como é difícil tomar essa decisão diante de Ti e diante dos homens, Pai. Mas nós cremos, Senhor, que foi através do Teu amor, através da Tua palavra, Senhor, através do Teu Santo Espírito que convence, ó Pai, através do instrumento que Tu usaste nesta noite, Senhor, o Teu servo, o irmão Max, Pai. Abençoa, Senhor, estas vidas, Pai. Que eles possam, Senhor, ter uma sede implacável, Senhor, de conhecer a Ti a cada dia, Senhor, de buscar a Tua face, Senhor. Que eles possam, Senhor, sentir esse desejo, Pai. Ó Deus, nós sabemos que lutas virão, Pai, mas nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Acampa, Senhor, os Teus anjos ao redor de cada um deles. Toma, Senhor, em Tuas mãos cada vida aqui, Senhor, que nós consagramos a Ti agora, Pai. Em nome de Jesus nós te oramos, Pai. E eu te peço, Senhor, especialmente pela vida da minha mãe, Pai. Em seus 84 anos de vida, Senhor. Tu sabes quantas e quantas vezes nós oramos por ela, Pai. Tu sabes quantas vezes nós falamos do Teu amor, Senhor. Nós vivemos, Senhor, o Teu amor, Senhor, para que ela entendesse a mensagem da cruz. E hoje foi o dia que Tu escolheste para o nascimento dela diante de Ti, Pai. Ó Deus, nós glorificamos o Teu nome por isso, Senhor. Nós engrandecemos o Teu nome e cremos, Senhor, e glorificamos que toda honra, toda glória, Senhor, não é nossa, é Tua, Pai. Ó Deus, como somos gratos por isso, Senhor. Somos gratos por todas estas vidas que foram alcançadas hoje, Pai. Nós te oramos assim, Senhor, mas nós não vamos descansar e cremos na Tua palavra que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E por isso, Senhor, eu te peço ainda, Senhor, pelo meu irmão, pela minha cunhada, pelos seus filhos, ó Deus. Enfim, ó Deus, salva cada família aqui representada, Pai. Nós sabemos, Senhor, que é da Tua vontade que isso seja feito, Pai. Por isso, assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora ficou faltando tinta para botar o nome dessas pessoas todinha, caneta. Mas eles vão sentar aqui, ó. Eu vou pedir a eles que não se dispersem, porque nós vamos ouvir o coral e logo em seguida aí nós vamos nos retirar. Mas antes nós vamos ouvir o coral e eles vão sentar aqui pertinho, tá certo? Tá certo assim? Vocês não vão sair. Senta aqui pertinho, por favor. Isso aqui, ó. Tem 3
Ana Paula e Cláudio, sejam bem-vindos mais uma vez. Nos alegra tanto o coração vê-los aqui. Vocês sabem disso. E todos os irmãos. Vamos ouvir o coral mais uma vez. Peço que ninguém saia por enquanto. Vamos ouvir o coral. O coral tem também uma mensagem para nós. Desde agora e para sempre. Amém. Amém.